Bom dia, meus irmãos. Agora que Deus continue nos abençoando, nos orientando, que Deus continue cuidando deste culto, para que ele se complete como nós desejamos quando viemos para cá, para a glória dele mesmo. Eu quero agradecer primeiramente os irmãos pelo cuidado, pelo carinho, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui, pela providência de Deus, também pelo cuidado comigo, com a Valéria, né? A gente está sendo bem cuidado todos esses dias, seja na hospedagem para onde nós dormimos, né? Passamos parte do tempo, seja também na casa dos irmãos. Bom conhecê-los pessoalmente, bom abraçá-los, vê-los, né, face a face, como nós vimos ali nas cartas, né, do apóstolo João. E poder levar também, não só trazer um abraço da primeira igreja batista lá de Montemor, mas também levar a alegria, né, desse encontro nosso, levar para eles também essa boa notícia. Então, sou grato a Deus por esse tempo. A primeira igreja batista de Montemor, ela tem amado a Deus, e esse é o motivo, né, delas existir, de ser cuidada. Ela tem sido amando a Deus e sendo amada, né, por Deus primeiramente, e amando a Deus, essa igreja tem aprendido a crescer nos caminhos do Evangelho, na trajetória cristã. Somos uma igreja de 84 anos, mas estamos em pleno aprendizado, cheio de necessidades, precisando de arrependimentos, né, diante do Senhor diariamente, precisando confessar os nossos pecados e olhar, né, para Deus como esse Deus provedor. Então, que bom que Deus nos providenciou esse tempo. E eu fico muito contente também vendo, né, agora de perto os irmãos, o calor, o carinho, todo o trabalho de culto que vocês têm buscado prestar a Deus, reconhecendo de fato quem é esse Deus, né, provedor da salvação e provedor também das nossas necessidades diárias. Então é esse Deus que nós servimos, esse Deus que vocês estão servindo aqui como igreja, aqui neste lugar. Deus os abençoe, Deus os multiplique para a glória dele, mas principalmente Deus alimente seus corações com a boa palavra do Evangelho. Eu quero, meus irmãos, antes de entrar no texto, ler também apenas um verso. Os irmãos apenas ouçam, eu vou dar o endereço aqui, mas é um versículo apenas, e como uma oração também para esse tempo, que estarei trazendo a meditação na palavra de Deus. O Salmo 19, o último versículo, diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O texto que nós vamos meditar é um texto que vocês já estão acompanhando em Marcos, não esse texto ainda, mas o livro de Marcos é o que vocês estão estudando aqui. O pastor Fernando já me passou, né, que ele tem pregados semanalmente, e pediu se eu poderia dar continuidade. Então eu falei, é um tema bem exigente, né? É um tema que nós temos, um assunto, na verdade, em que nós temos que tomar alguns cuidados quando nós olhamos para ele. E por que a Bíblia trata disso de uma forma tão abrangente? Não restrita, mas muito abrangente. A Bíblia não esconde essa necessidade. A gente vai ver tanto no Antigo Testamento, mas vamos ver também Jesus tratando disso algumas vezes, né, em quase todos os evangelhos. Se você pegar Lucas, Mateus 2 vezes, pegar Marcos, nós vamos ver aqui, Lucas também, Paulo vai tratar disso de uma forma bem ampla em Coríntios, Romanos e assim por diante. Então é uma necessidade, é um assunto que precisa ser olhado por nós como igreja com bastante temor e tremor diante do nosso Deus. Abra suas Bíblias então no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e os versos 1 até o 12 que nós leremos. Eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, que está comigo aqui, e na sequência, quando eu estiver usando, vou usar mais o texto da NVI, tá bom? Mas para a leitura nossa de todo o texto, estou lendo na
Almeida Revista e Corrigida. Alguns não se importam muito com isso, alguns se importam, negócio de saber a versão que está sendo usada. Essa é uma versão bem antiga, né, das mais antigas possíveis. Eu gosto também de usá-la de vez em quando. Ele está tratando aqui, meus irmãos, o assunto central é acerca do divórcio. Introdutoriamente, é bom a gente pensar, aqui há um questionamento, uma pergunta, na verdade, dentro de alguma coisa que se tornou corriqueira no meio deles, e que Jesus Cristo, a gente vai perceber isso no texto, vai levá-los de volta ao ideal de Deus. Ele vai pegar tudo isso que está sendo discutido aqui e vai levar, o que Deus realmente disse ou deixou como regra sobre isso. Por outro lado, por que isso é levantado? Por que essa questão é levantada? Ela é levantada e ela é trazida à tona, ela estava existindo no meio deles, porque também existia um tempo, depois que Deus nos criou, nós chamamos de após criação, que é a queda. Nós lemos aqui, nós vimos no próprio boletim de vocês, o extrato desse momento também. A queda, ela levou o homem a se afastar de Deus e do ideal de Deus. É por isso que nós precisamos lidar com essas coisas o tempo todo, com isso e outros assuntos, outros temas, né? Outras questões que nos perseguem como pecadores que somos. Pós-queda, nos colocou longe de Deus e do ideal de Deus. Deus nos ensina como voltar para Ele, como servi-lo, mas nós somos pecadores. E o pecado nos cerca, né? Ele nos rodeia, ele nos persegue o tempo todo. O texto diz assim, a partir do verso então de Marcos capítulo 10, e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Obrigado. Ai, que bom. Verso 5. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esses mandamentos, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. O verso 10, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. O texto começa com um questionamento, na verdade, uma tentativa, né, de pegar Jesus, que era muito comum no meio dos fariseus, principalmente da liderança. Eles queriam de alguma forma levar Jesus ao apedrejamento, né, à morte. Essa é a intenção deles. Os evangelhos retratam isso de uma forma muito clara, né, mostram isso de uma forma clara. João não fica atrás, ele deixa isso também bem explícito, o desejo deles de matar Jesus. O caminho mais curto, né, é isso. É confrontar Jesus com aquilo que Deus deixou. Principalmente Moisés, né, escreveu a partir de Deus, e eles queriam que Jesus uma hora tropeçasse nisso e eles pudessem então prendê-lo. A questão é, o divórcio então, começando dessa primeira parte do verso 1 ao 4, o divórcio ele é a melhor saída? Ele é a única saída? Ele é a única solução, é a melhor solução para um casamento com algum tipo de problema? A gente tem que pensar nisso. Aqui há algo mais específico,
mas é pensar nisso. Hoje é muito banalizado. O casamento ele não é mais não é visto como uma instituição que deve permanecer. Há muitas pessoas que ainda casam, não são cristãos muitas vezes, mas ainda existe uma tradição familiar que cuida disso dentro da família, né? Os filhos, quando vão casar, olham para os pais, para os tios, todos casados, porque a família tradicionalmente entende o casamento como único, né? Não há possibilidade de desfazê-lo. Mas hoje é muito banalizado, né? Hoje as pessoas não têm compromisso, os casais vão, casam. A gente, não sei quem comentei esses dias com alguém aqui, talvez até com o Fernando mesmo, que se casa, faz uma grande festa, né? Gasta-se muito dinheiro e às vezes se separa daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, quem sabe. A tentativa, né, de distorção dos princípios de Deus está bem explícito. Desfazer as verdades e aquilo que Deus deixou como regra para nós vivermos e vivermos bem. Deus tinha propósito em tudo que Ele fez. Aliás, Ele tem propósito em tudo. Divórcio é a melhor saída. Vamos ver então a partir daí o alto padrão de Deus para o casamento. É alto, é altíssimo mesmo. Está lá em cima, está na prateleira de cima. E aí estou olhando na NVI, os primeiros 4 versículos, diz assim: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Mateus, inclusive, vai acrescentar lá no texto paralelo de Mateus, por qualquer motivo, né? Há esse acréscimo. Mateus 19:3. O que Jesus lhes ordenou? Obviamente, Jesus está perguntando o que Moisés lhes ordenou. O que diz então a lei, né, que vocês dizem seguir? E no verso 4, eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. É bem simplista, né, de certa forma. É uma solução assim, bem rápida, né? Está resolvido esse problema. E é interessante, meus irmãos, o que acontece no desenrolar desse texto aqui, é que aquilo que é feito para, de alguma forma, prender Jesus em algum erro, algum deslize, eles vão sendo encurralados pela própria palavra de Deus. Eles são levados a olhar para a palavra de Deus, são obrigados a olhar e a entender, e de fato não acontece nada com Jesus. Aqui nesse texto, então, começa que Jesus está num movimento de fato geográfico do seu ministério. Ele está andando, ele está se movimentando. Ele começa o seu ministério praticamente ali bem no começo de Marcos, ali ele começa na Galileia, depois ele sai da Galileia, ele vai para o meio gentio. É assim que Marcos trabalha, né, o evangelho dele. Quando ele escreve esse evangelho, ele está traçando dessa forma o ministério de Jesus. Ele vai para os gentios depois da Galileia, depois ele volta novamente ali no capítulo 9 para a Galileia, e agora no capítulo 10 está começando, ele está indo para a Judéia, a região de Jerusalém. Na verdade, agora Jesus está caminhando para o final do seu ministério. É sempre assim, né? Ir para Jerusalém foi muito bom para nós, né? Mas foi um martírio, né? Foi aonde Jesus foi de fato levado à morte por crucificação. Mas essa foi a vontade do Pai. Estavam nessa multidão ali acompanhando Jesus, era muito comum, fariseus, né? Um partido bem popular no meio religioso judaico. E aqui diz que assim, eles queriam colocar Jesus à prova. Mateus também coloca isso aí. Eles queriam prendê-lo, eles queriam condená-lo à morte. Então a pergunta, na verdade, ela tinha como objetivo aqui não aprender alguma coisa ou ter o ensinamento de um mestre como Jesus Cristo, mas eles desejavam ver em Jesus algum tipo de tropeço para que eles pudessem apanhá-lo na sua resposta errada e prendê-lo. E qual foi a pergunta?
pergunta, então, é permitido ao homem divorciar-se? Na verdade, essa palavra divórcio, ela não é uma palavra mais apropriada para esse tempo em que foi falado. Não existia essa expressão divórcio. A repúdio, sim. A palavra repúdio, ela encaixa melhor nesse contexto. Afinal das contas, né, é a mesma coisa. Mas é uma palavra que não é daqueles dias nesse sentido. É sempre repúdio. No meio judaico, por exemplo, a expressão repúdio é muito forte. Por qualquer motivo, ainda pensando ali em Mateus, bom, se a gente desconsiderar a maldade que a gente percebe, né, e estava escondida por detrás daquela pergunta por parte desses fariseus, a gente pode pensar um pouco por que dessa pergunta. Por que eles estão perguntando isso para Jesus Cristo? A gente sabe que queriam prender Jesus, queriam pegar Jesus em alguma coisa. Mas de onde vem esse pensamento, essa ideia de um divórcio, né, da forma como eles estão colocando aqui? A raiz, meus irmãos, basicamente para eles pensarem isso, está lá em Deuteronômio capítulo 24. É lá que Moisés escreve algumas coisas sobre isso. É lá que ele trata, por causa do que estava acontecendo no meio do povo judeu, ele vai deixar, né? Entendemos, inspirado por Deus, algumas orientações sobre a questão de repúdio, de abandono num casamento. E ele escreve lá, e o verso 1 de Deuteronômio 24, diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio ou de repúdio à mulher e a mandará embora. Então, a gente percebe que isso aqui, ainda mais no meio dos judeus, que eles viviam por interpretar a lei de Moisés, e a partir dessa interpretação, eles criaram diversas novas leis. Aqui era um campo muito recheado de informação para eles. Aqui eles podiam tomar muitas decisões e escrever sobre isso como regra. Então, e o ponto deles era sobre o que significa encontrar nela algo que ele reprova, por exemplo. O que é isso? Eles discutiam sobre isso. O que é encontrar? O que Moisés quis dizer com essa questão de encontrar alguma coisa reprovável na mulher? E haviam duas escolas no meio dos judeus, bem as mais comuns, né, mais conhecidas, que elas faziam as suas interpretações, eram as mais seguidas. A escola de Shammai, por exemplo, dizia que isso se refere à imoralidade sexual. Era bem restrita na interpretação. Ou seja, Moisés, quando escreveu isso aqui, ele escreveu só por um motivo. Houve imoralidade sexual, então, né, carta de divórcio, carta de repúdio é possível nesse caso. Hillel, que é um outro sacerdote, uma outra pessoa, né, na verdade, mestre judeu, ele tinha também outra interpretação, e ele a fazia de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais, ou diria até bem mais liberal do que Shammai, né? Aí ele colocava lá, por exemplo, só para a gente ter uma noção, se ele não apreciasse a mulher, se aos olhos dele a mulher não fosse apreciável, ele poderia dar a ela carta de despedida, despedi-la e mandá-la embora. A gente ouve muito falar, quando ouve sobre isso aqui, sobre a comida, né? A comida não ficou bem feita. É uma coisa meio difícil para nós hoje, né, até entendermos. Mas a comida não ficou boa, ele podia mandar a mulher embora. Se a mulher de repente falasse demais, né, os vizinhos ouvissem, ele podia mandar essa mulher embora. É possível, meus irmãos, alguns entendem que é possível que os discípulos de Jesus apreciassem um pouco essa interpretação de Hillel, por causa até do final, quando eles vão para casa. Marcos relata dessa forma: vão para casa e se juntam lá com Jesus e perguntam de novo, né?
Mas talvez a pergunta deles fosse assim, né? Se ampliá-la um pouquinho, mas, e se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, ou se ela fizer essas coisas aqui, eu não posso então mandar a minha mulher embora? Então imagina, né? A mulher parece que ela vivia pisando em quê? Casca de ovo, né? Aquele negócio, o negócio era terrível. Então, meus irmãos, a sabedoria de Jesus, então, que a gente vai perceber na continuidade disso, percebido isso, então, o que eles pensavam sobre essa questão do que Moisés escreveu, a gente vai ver agora Jesus, de fato, agindo com grande sabedoria, como verdadeiramente um mestre, né? O nosso Senhor. E ele nos maravilha com as respostas. Ele volta-se para eles, porque essa era uma boa forma, né, de ver o que vocês pensam então sobre isso. Digam-me vocês o que Moisés ordenou. Fala para mim, né? Eles são obrigados a falar alguma coisa para Jesus. E a partir então da resposta deles, que de fato eles respondem que Moisés pediu que concedesse carta de repúdio, carta de divórcio, ele permitiu. Jesus, então, ele percebe o quanto esses homens, esses mestres, essas pessoas, elas estavam distantes dessa realidade para a qual Deus permitiu a inserção dessa permissão ali em Deuteronômio. Olha, isso é muito perigoso, quando a gente pega a palavra de Deus e nós a interpretamos para a nossa vida prática. Essa é a razão de grandes confusões, não só nessa questão, mas em tantas outras áreas que a gente vai vendo pessoas, né, cristãs tomando caminhos diversos e alguns deles até assustadores, porque fizeram uma interpretação da palavra de Deus sem de fato analisar e olhar para a Escritura como um todo. A hermenêutica diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o primeiro passo quando você quer estudar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele percebe isso, quanto eles estavam longe. E por que Moisés, eles não interpretaram corretamente, por que Moisés deixou isso escrito? Então, Jesus começa a explicar para eles, e uma primeira coisa que a gente vai perceber, que Moisés objetivava uma regulamentação protetiva. Moisés deixa isso para regularizar alguma coisa que estava acontecendo, mas estava sendo prejudicial de uma forma direta para a mulher. Então, Moisés não está escrevendo aquilo ali para que aquilo ali se tornasse um mandamento novo de Deus, mas uma proteção diante de absurdos e inconsequências que estavam acontecendo naqueles dias. E ele vai regulamentar dentro do que está acontecendo, que não é próprio, né? Que não é apropriado, que não é bíblico. Ele vai criar uma regulamentação protetiva para auxiliar, né, a pessoa que estava sendo repudiada. William Hendriksen, um teólogo, ele parafraseou essa permissão de Moisés dizendo o seguinte: marido, é melhor você pensar 2 vezes antes de rejeitar a sua esposa, porque por qualquer motivo, né, rejeita-se por qualquer motivo, e manda ela embora, e deixa ela à mercê. Imagina uma mulher há 3 séculos atrás, abandonada pelo seu esposo. Questão de sobrevivência, questão de convívio, questão de linhagem, de filhos. Então pense bem, pense 2 vezes antes de rejeitar a sua esposa. Lembre-se que uma vez que você a despedir e ela se tornar esposa de outra pessoa, você não pode tomá-la, nem mesmo se o segundo marido a rejeitar ou tiver morrido. Então tudo isso acontecia, essa bagunça, esse repúdio indevido. Mais tarde ele pegava a esposa de volta, sabe lá em que situação, e aparentemente havia um processo, né, de opressão enorme, principalmente com relação à mulher.
Mas em segundo lugar, a essência, né? Então, se de um lado tinha o objetivo uma regulamentação protetiva, e nessa pergunta deles, o problema é que a essência dela estava errada, né? Eles focaram então no divórcio quando eles vão para Jesus Cristo, eles focam o divórcio, eles focam nesse repúdio, e não no propósito, porque Moisés escreveu aquilo, e não na questão protetiva. Mas o foco passou a ser o divórcio. O centro da mensagem foi o divórcio. De uma forma assim, a protegê-lo, né? A pegar esse divórcio, e então Moisés regulamentou o divórcio, e não é isso. Por que tratar então de um divórcio sem antes considerar a permanência do casamento? É o que Jesus mais adiante vai começar a trabalhar com eles. Por que não olhar para a forma como Deus o instituiu e determinou como mandamento? O que Deus fez no princípio? O que de fato a palavra de Deus orienta com relação a isso? Talvez uma pergunta que eles talvez até pudessem fazer poderia até ser essa: por qual motivo ou motivos Deus permitiu uma carta de repúdio? Aí abre espaço, né? Ele fala assim: eu não estou entendendo, eu não consigo interpretar. Por qual motivo? Então vamos aprender, né? Então o que Moisés, meus irmãos, na verdade escreveu foi uma permissão de Deus diante de uma violação de algo maior, dentro daquilo que é a essência da criação de Deus, são as pessoas, o convívio familiar, o casamento, a geração de filhos, a questão da imagem de Deus. Tudo isso aí tem a ver com como Deus criou e fez todas as coisas. E aí, principalmente visando nesse caso aqui, que Moisés faz, proteger a parte ofendida, via de regra, né, a mulher. Do verso 5 até o verso 8, a gente vai perceber o motivo da permissão de Moisés e a verdade que a sobrepõe. Então eles se detiveram em Moisés 24, Jesus leva eles para as Escrituras Sagradas de uma forma mais ampla. Então, há uma verdade que sobrepõe, que está acima daquilo que Moisés deixou, desde o princípio da criação. Respondeu Jesus no verso 5. Moisés, a partir da resposta deles, né? Moisés escreveu essa lei por causa de quê? Da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Está lá em Mateus também. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Olha que profundeza, meus irmãos, que Jesus está levando aquelas pessoas a meditarem. O que Deus de fato fala sobre isso? Qual é o mandamento de Deus? Né? Vocês estão vivendo e interpretando assim, vocês estão entendendo assim, mas o que Deus fala sobre isso? E aí tira nós, né, dessa frente de decisão. Nós olhamos para o que Deus de fato já decidiu sobre isso. Então, a partir do que eles interpretaram, Jesus traz o real motivo dessa observação, essa inserção de Moisés lá em Deuteronômio 24. E o motivo, de fato, não é porque Deus refez algo novo sobre aquilo que perdeu o valor com o tempo. Deus não fez nada novo. Nada perdeu o valor, o sentido, com o passar do tempo. A palavra de Deus permanecia, e ela vai permanecer sempre fiel nos seus propósitos, ela não muda. Nós nos valemos da palavra de Deus que foi escrita, começando por Moisés. Então nós podemos imaginar 3.500 anos atrás. Ela é a palavra de Deus que sempre existiu. A realidade, então, é que o coração daquelas pessoas que vão atrás de Jesus para fazer uma pergunta interessante era que seus corações eram duros. E aí agora eles começaram a ouvir de Jesus Cristo a realidade que estava por trás da pergunta deles. O coração deles eram duros.
E Jesus traz essa mensagem para o presente, porque ele aplica essa mensagem sobre eles mesmos, que estavam ali diante dele. Ele fala: a dureza do coração de quem? De vocês. Traz para o presente, porque tem a ver conosco. Eu não leio essa palavra para o tempo de Jesus ou para o tempo de Moisés que seja, né? Ela tem a ver comigo hoje. Essa é a dinâmica da palavra de Deus, né? Ela não ficou perdida no tempo. E ela prevalece até os nossos dias. Eles então insistiam no erro e buscavam amparo legal, porque seus corações eram duros. Eles estavam legalizando alguma coisa que Jesus vai mostrar para eles que não é essa a intenção original de Deus. Não é esse o mandamento original de Deus. Embora está nas Escrituras, não está escrito com esse propósito de que isso se torne o mandamento maior, né? Então é por isso que ele vai voltar, ele vai levá-los de volta lá atrás. Então, eles não olhavam para a essência do que Moisés escreveu, que foi uma concessão, então, misericordiosa, feita em favor bem direto aqui da esposa. E sem essa regulação, né, de Moisés, um homem sem consciência poderia se inclinar a despedir a sua esposa, sem dar para ela uma evidência escrita, né, um documento. E nesse sentido, o documento dava a ela a condição de um novo relacionamento, fora até dos padrões originais de Deus. Mas dava uma proteção para a mulher. O que estava acontecendo era abusos. Então imagina um homem casa com uma mulher, a repudia e manda ela embora. E casa com outro e a repudia e manda ela embora. E assim sucessivamente. Havia uma desobediência ao mandamento original de Deus e um abuso nessa desobediência. Não foi uma coisa, não era uma coisa só, uma coisa localizada, mas, digamos, né, quase todos faziam ou poderiam fazer isso. Então, há uma regulação diante disso que acontecia. Então, a palavra, o escrito de Moisés, não visava apoiar o divórcio, mas, na verdade, minimizar os efeitos catastróficos desse erro. É por isso que Moisés escreve. Então, nunca foi essa a intenção original de Deus. O divórcio nunca foi a intenção original de Deus. Duros de coração, então, quando Jesus chama, como chama eles, né, uma classificação dada a alguém que não é espiritual. Isso a gente precisa entender mesmo. A dureza de coração aqui, Jesus está falando, vocês não são espirituais. Ou seja, vocês não têm a relação de fato com Deus de verdade. Vocês não são espirituais. Isso refletia na dureza do coração deles, porque se eles fossem espirituais, eles realmente buscariam saber o que Deus fala desde o princípio. Nenhum deles citou isso aí. Talvez a pergunta deles poderia ser o quê? Então, a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, falando assim, o que Deus diz para nós desde o princípio? Né? É uma forma de você querer consertar um erro. Não era essa a intenção deles. Então, eles não eram espirituais, por isso eles agiam dessa forma. Alguém duro de coração aqui é alguém capaz de olhar para o perdão como o primeiro passo possível. Por isso, duro de coração. No grego, a palavra duro de coração é uma só palavra, é uma só expressão. E aí ele traz a ideia de um coração enrijecido, empedernecido. Coração duro, de fato, por falta de lubrificação pelo sangue. Ele se endureceu, ele ficou duro e ele não tem sensibilidade. De uma forma espiritual, esse sentido de não receber irrigação pelo sangue,
alguém que de fato não tem a lubrificação do óleo, da unção de Deus. É uma ideia mais ou menos assim, duro de coração, sem espiritualidade, sem unção do óleo de Deus, tá? Como se fosse, imagina um sacerdote, né, que não é ungido. A gente imaginar essa possibilidade de uma pessoa cujo coração é duro, seu sangue não chega ao coração, comparativamente como se ele não fosse ungido por Deus. A declaração de Jesus, então, no verso 6, mostra que eles se vangloriavam de serem esses guardiões da palavra de Deus, mas que eles desprezavam aquilo que Deus ordenou desde o princípio da criação. E aí é interessante, né? A Bíblia é suficiente você dizer que você tem a Bíblia como palavra de Deus se você não a pratica, se você não a observa. A confissão de fé, ela destaca bases da nossa fé ainda para trazer tudo. Mas eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu tenho a Bíblia como... A Bíblia para mim é suficiente. Claro que ela é suficiente. A questão é que nós não a obedecemos suficientemente, né? Nós não olhamos para ela dessa forma, apenas a temos. E estava acontecendo aqui, isso com eles. E Jesus vai lembrá-los muito bem, vai levá-los lá ao princípio. Esse erro ele continua então ocorrendo no nosso meio. Quando se despreza o contexto, a hermenêutica que ensina que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como eu disse agora há pouco, eles descuidaram. Eles não estavam sendo fiéis à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. E quando isso acontece de uma forma bem clara, normalmente o homem preenche as lacunas segundo o seu pensamento. Meus irmãos, aonde tira Deus, coloca outra coisa. Aonde algumas coisas que nós cortamos na nossa vida de serviço a Deus, nós colocamos outra coisa. Se nós não amamos cultuar a Deus como igreja, nós vamos colocar outra coisa no lugar. Qualquer coisa vamos colocar. Nós somos, por natureza, por sermos pecadores, idólatras, gostamos de adorar alguma coisa, gostamos de nos ajoelhar diante de alguma coisa. Então temos que tomar cuidado com isso. Essas pessoas estavam enganadas, elas estavam vivendo uma ilusão, porque sobre a palavra de Deus criaram uma porção de viés. Aliás, abriram, né, diversos caminhos. Então eles descuidaram, eles não foram fiéis e começaram a interpretar segundo a vontade deles, né? E reinterpretar Deus faz da vida um caos. Né? Reinterpretar Deus, né, faz da nossa vida um caos. O pecado ele vai aflorar e os sofrimentos vão aparecer. Consequências duras, não só com relação ao divórcio que eu estou falando, como a desobediência a Deus, mas tantas coisas vão aflorando e vão vindo sobre nós. Assim Jesus leva eles de volta para dentro das Escrituras, de onde eles haviam então fugido. Foram atrás de Jesus, e eles, se fossem de fato leitores da Bíblia e praticantes, né, eles iriam no mínimo com outro tipo de pergunta, outro tipo de questionamento. Então ele diz que isso não reflete o mandamento original de Deus e que antes da queda Deus os fez homem e mulher. Ele está fazendo uma referência, justo indo lá para Gênesis, antes da queda. Ele está pegando Gênesis 1, ele está pegando Gênesis 2, onde Deus cria o homem ali, ele cria a mulher, os passos são mostrados como as coisas aconteceram, porque Deus faz diferente, ele faz com propósitos. E Deus não faz eles um maior do que o outro, né? Uma das coisas que a gente vê muito hoje, né? Não fez maior em poder, mas se complementam na sua missão e no seu convívio. Os fez homem, mulher, macho e fêmea. O amor de Deus, o cuidado de Deus é para que houvesse de fato um complemento para o propósito maior de Deus. Ele não fez por fazer também. Deus desejou que se multiplicassem e Deus os fez o quê? Para a sua glória. Então a gente vai perceber isso em Gênesis. Deus faz o homem e a mulher, depois vem a família, né? Para a glória dele.
Nós somos criados para a glória de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito comprometedor, tem implicações quando nós dizemos que nós amamos e servimos a Deus. Ele continua, no verso 7, para que isso acontecesse, Deus os une em casamento, uma família, e essa união aponta para muitas coisas dentro do relacionamento, inclusive intimidade, relacionamento sexual. A ideia de unir, nesses versos, depois ele vai continuar no 8, é colar. Não colar com essas colas ruins não, tá? Tem cola que você põe, né? Não é colar com arroz, né? É colar. A ideia é uma junção que você não consegue separar, ou não conseguiria, né? Separar. Grudar, aderir. Eu li uma descrição, né, dentro do dicionário que trouxe a ideia de unir-se a si mesmo. É que a gente imaginar unir-se a si mesmo é como fundiu, né? Não se vê dois, mas vê um. Isso é sério. A ideia de inseparável. Por isso o divórcio, ele é ser tão traumático. Não existe um divórcio que não seja traumático. É muito difícil. Por mais que houve um pecado, uma gravidade, mas ele é traumático. Para ambos os lados, no final das contas, é traumático. Não é verdade? É impossível, porque a ideia aqui é o que Deus faz, né? Ele junta mesmo. E Deus considera isso. Deus leva a sério isso. Jesus então entendia Gênesis 2:24. A gente pode combinar com Gênesis 1:27, quando ele os faz, né, homem e mulher. Ali Jesus não olha como apenas uma narrativa, uma descrição, tá? Mas como uma ordem divina, um fato verdadeiro, real, a ser seguido e obedecido. Então, quando nós olhamos para aquilo ali, nós não olhamos como com alguma coisa que apenas começou, mas nós agora temos outras regras, ou mesmo olhamos para Deuteronômio 24, reaplicamos. Não, ali está a regra inicial. A base fundamental para a vida familiar está ali. Jesus não foi em nenhum outro texto. Ele foi, o que o Senhor falou no começo de tudo? E daí Jesus vai usar a expressão uma só carne, nesse verso 8, ele destaca então o peso da indissolubilidade. Então, meus irmãos, vamos pensar assim, quando nós estamos lendo sobre divórcio, a Bíblia, ela vai sempre tratar o divórcio como ele algo não ordenado por Deus. Porque senão cai onde? Cai no vulgarismo, né? No fazer como bem entender o meu coração, ou o que a lei determinar. Nem sempre que a lei determina, né, vale para nós como cristãos. Então, uma só carne. Ele fala da indissolubilidade do matrimônio. Assim, enquanto eles querem saber como devem se divorciar, qual é o caminho, qual é a situação melhor, qual é a causa mais plausível, Jesus está ensinando a eles em como permanecerem na vontade primeira de Deus, como permanecer casado. Como nós não seria uma boa pergunta que eles poderiam fazer para Jesus? Jesus, a coisa está difícil, a mulher não cozinha bem, tá? Digamos que ele usasse a mulher. Como eu faço para permanecer casado? Ele está casado, então isso é uma boa notícia, né? Então, ele falou, vamos observar Gênesis, como o Senhor ordenou. Tá? Então, meus irmãos, vamos lá. Jesus está tratando o casamento de fato, não abrindo mão, né, dessa indissolubilidade, ele não está abrindo mão dessa unidade no casamento. O casamento, ele é singular. Os dois não podem olhar para a separação como o melhor caminho, ou o único meio, ou a saída, a boa saída. Não. E
Se a gente olhar para o Novo Testamento, há um peso colocado sobre essa questão que ilustra bem o casamento, que é refletida pela unidade entre Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo e a igreja. Então é assim que é visto o casamento. Isso é muito sério. Então por isso que não pode olhar para o casamento como eles olharam com essas colocações, essas perguntas. Essa unidade no casamento, ainda que preservando as características individuais, né? Cada um tem suas características, agora trabalhadas por Deus, obviamente, né? Mas essa unidade, ela atinge infinitos aspectos da vida a dois, né? Tá explícito aí, né? Convívio diário, lar, as partilhas, finanças, sexo, filhos, proteção, cuidado, amor, prestação de contas, né? E por fim, de fato, a glória de Deus. Então essas coisas estão acontecendo quando se fala de unidade, de um só casamento. Qual a conclusão de Jesus então no verso 9? Portanto, o que Deus juntou, ou o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus conclui. Aqui Jesus termina, aqui em Marcos pelo menos, né? Mateus não vai fazer essa separação que Marcos faz, como se os discípulos, lá em Mateus não mostra os discípulos destacando Jesus à parte em casa e fazendo a pergunta. Marcos coloca como isso acontecesse à parte. Então depois que ele expõe o motivo pelo qual Moisés deu essa permissão de repúdio, ou seja, né, por causa da dureza do coração daquelas pessoas que estavam produzindo males ainda maiores à família e aos filhos, e com certeza também ao reino de Deus, após também expor a palavra de Deus dentro do seu real contexto, desde o princípio, o que eles não estavam também considerando, ou seja, desde o princípio Deus os criou, homem e mulher, eles precisavam olhar para isso, para a criação, como que Deus fez, para entender por que Deus fez e o que Deus esperava de nós quando Ele fez isso e dessa forma, com seus propósitos claros dentro do seu reino. Eles precisavam olhar isso, após também trazer o ensino bem implícito, né, nesse texto aí de que o casamento e a multiplicação da família pela geração de filhos era um desses, né, essenciais propósitos de Deus na união indissolúvel, após tudo isso. E também que tal obediência honra e glorifica aquele que os criou, ou seja, obediência ao princípio, como Deus fez todas as coisas. Por tudo isso, suas últimas palavras registradas por Marcos nesse diálogo com os fariseus, nessa resposta a eles, foi que o homem não separasse o que Deus uniu. O homem aqui, homem e mulher, marido, esposa, advogado, pastor, sacerdote, pessoas, ninguém pode separar isso. O que Deus uniu, foi Deus que uniu. Isso tem muito peso nisso aí. Por que Deus uniu? Foi Deus quem tornou essa união possível quando Deus os criou. Foi Deus. Ninguém criou a si mesmo. Foi Deus quem criou. Foi Deus que os ordenou a que fossem frutíferos. Foi Ele quem disse que não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que trouxe Eva à presença de Adão e os uniu. Portanto, então, quando um homem separa aquilo que Deus uniu de forma arrogante, ele está desafiando a Deus. Isso é perigoso. Nós vamos começar já desde o princípio em desvantagem, quando nós fazemos isso. O Novo Testamento ele reforça o casamento como uma obra de Deus e uma representação da união entre Deus, entre Cristo e a igreja, como nós vimos. Então, Cristo, o noivo, jamais abandonará a sua noiva. E essa é uma verdade, não é? A gente pode ter certeza que esse que nós somos gratos, que nos agraciou com a salvação, Ele jamais nos abandonará. Aliás, Jesus, quando sobe ao céu, o que Ele diz, né? Eu vou, mas quem ficará com vocês? A obra ficou completa. A primeira parte da redenção está concluída. Quem ficará conosco? O Espírito Santo.
Nós não estamos sozinhos nunca. Então, o Novo Testamento mostra esse noivo, né, que jamais abandona a noiva. E podemos colocar mais peso nesse ajuntamento, olhando essa união entre um homem e uma mulher como também um reflexo, e eu já disse isso anteriormente também, da unidade da Trindade. Ela é regida pelo amor e unidade na diversidade. O casamento, ele precisa refletir a unidade maior entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não há briga entre eles, não há separação. O Espírito Santo não veio, aliás, Jesus não veio ao mundo porque ele brigou com Deus Pai. Muito pelo contrário, né? Ele veio em submissão. A missão, né, que Deus o deu, ele foi submisso e obediente a Deus Pai. Assim, nenhum homem tem o direito de desfazer o que Deus fez, nesse caso, o matrimônio, o casamento. Deus está presente no ato dos votos matrimoniais, no momento em que ambos se prometem um ao outro e Deus abençoa e leva isso em sua conta. Então, essa ideia de unir, por exemplo, traz esse pensamento sobre colar, né? Esse ajuntamento indissolúvel. Por outro lado, quando ele fala aqui que Deus ajuntou, não separe o homem, separar traz no sentido de criar um espaço, um vazio, por causa de uma divisão, um corte, um vácuo. E isso é perigoso, né? Isso representa que houve forçadamente uma separação aqui. E aí a ideia de ser traumático. Mas se ele acontecer, esse divórcio acontecer, aí Jesus pega os seus discípulos dentro de casa, eles perguntam para Jesus no versos 10 até o 12, para terminar, quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. No verso 11, Jesus responde: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Interessante que Marcos não vai fazer o que Mateus fez. Marcos não coloca uma cláusula de exceção, que a gente considera, que Mateus coloca. Em Mateus, né, Jesus coloca. Marcos está escrevendo, meus irmãos, por pessoas que vão receber a mensagem de Marcos, são gentios, onde havia uma liberdade ampla de divórcio. Era muito comum homem largar mulher e mulher largar homem, não uma vez só, tantas vezes quanto fosse Marcos. Talvez aqui é possível que ele, nesse cuidado de onde já havia um liberalismo absoluto, né, ele não citar essas coisas, mas mostrar o efeito do que a separação, né, vai produzir e produz diante aos olhos de Deus. Então, após essa conclusão na resposta da pergunta dos fariseus, que nós vimos no verso 9, Jesus então, ele agora, de maneira particular, ele é interrogado pelos discípulos. E assim, diante da dúvida dos seus discípulos, visto que o posicionamento de Jesus divergia daquilo que as autoridades farisaicas, os fariseus, né, interpretavam e praticavam, apoiado agora nas Escrituras, a conclusão de Jesus de que o que Deus uniu não pode ser desunido pelo homem, então Jesus, deixa claro que o divórcio não é um mandamento de Deus e que, portanto, quando acontece, coloca os envolvidos em uma condição contrária à determinação do Senhor, especialmente por parte de quem cometeu o pecado, né, contra Deus e contra a pessoa ofendida. Quando nós falamos de regra de exceção, né, cláusula de exceção, Mateus vai falar a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Então, eu estou trazendo isso para o contexto de Marcos, porque nós temos isso bem claro em Mateus e temos que olhar para isso também. Tá? Marcos não está tratando, e possivelmente pelo que eu falei, pelos seus receptores, a quem estaria lendo o Evangelho de Marcos a princípio, né? Talvez precisasse receber dessa forma mesmo, sem detalhes,
Mateus escreve para o judeu, então o povo, né, que era o povo dele. Então, estava assim, isso é agir, então, é agir contra a vontade de Deus, contra o mandamento primário de Deus. Qual é esse pecado? O divórcio, ele separa a unidade formada por Deus. E ele vai se potencializar quando os cônjuges formam uma nova união com novos parceiros, o que Jesus define aqui como adultério. E aí, eu falei assim, Mateus traz então uma cláusula de exceção, né? Se aconteceu o divórcio e alguém ofendeu, né? Aquela pessoa que foi ofendida, ela está nessa cláusula aqui, olhando para Mateus, como alguém que seria protegido por causa da dureza do coração para um novo casamento e assim por diante. Pelo menos aqui a gente pode olhar para a palavra de Deus. Lá em Mateus vai estar tão somente isso, né? A não ser por relações, aquele que repudiar, né? A não ser por relações sexuais ilícitas. Podemos pensar em Paulo tratando disso. Paulo vai colocar algo que é novo, que no tempo que é escrito aqui não era contemplado isso, mas na igreja já vai começar a perceber, que é abandono, por exemplo, abandono de um dos cônjuges. A gente vê muito isso também. Eu creio, meus irmãos, que pode entrar muitas coisas que a gente hoje vê, não como uma proteção e contrário ao princípio, mas a gente pensar realmente, né, um lar onde, sei lá, o marido espanca a mulher rotineiramente, né? Aliás, qualquer espancamento não é apropriado. Tem que ser pensado, né? Deus nos dê sabedoria diante dessas coisas todas, desses acontecimentos, né? O que Jesus está falando aqui é que o casamento ele é indissolúvel. Por outro lado, o divórcio ele diz que é porque há pecado. Nós somos pecadores, nossos corações se tornam resistentes ao Espírito de Deus. Então nós agimos conforme nós achamos melhor. Então Jesus está reafirmando aquilo que Deus ordenou desde a criação. Assim, o divórcio ele não pode ser visto por nós como o escape, né? O escape. Eu quero, meus irmãos, só fazer algumas considerações, algumas vão ser repetitivas, mas não contraditórias, tá? Para a gente encerrar a partir disso aqui. Aí talvez nos alcance melhor dentro dos nossos contextos, nossas necessidades e tantos motivos que acontecem hoje. Fazer algumas considerações a partir do que nós percebemos nas nossas igrejas também e nos nossos dias, né? Vamos lá. Jesus, então, ele está apontando para a santidade do casamento. Ele está levando o casamento para um ponto de santidade. O casamento reflete a glória de Deus. O casamento glorifica a Deus. Deus está presente nos casamentos, né? Alguém uma vez me disse, mas e lá no centro de macumba também? Quando não é que Deus aprova esse tipo de culto, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com as escrituras, né? Mas o casamento em si, Deus aprova quando há votos. Portanto, o casamento civil é legal assim diante de Deus, porque houve votos ali, troca de votos. Ele está apontando para a santidade. A permanência do casamento tem a ver com isso. O casamento, exceto por relações sexuais ilícitas, eu estou olhando para Mateus, ou mesmo abandono, 1 Coríntios 7, ele é indissolúvel por uma ordenação divina. Tá? O divórcio, ele não é um mandamento bíblico, ele não foi estabelecido por Deus como uma regra normativa. Tá? Foi uma inserção para uma proteção. Esse é o entendimento essencial que nós precisamos ter à luz da palavra de Deus. Ainda assim, né, o divórcio vai ser uma possibilidade nas Escrituras devido ao pecado no nosso coração.
Então nunca o divórcio vai ser desassociado disso. O divórcio ele vai acontecer por causa mesmo do nosso pecado e da queda, do nosso distanciamento de Deus. A hermenêutica, eu citei algumas vezes aqui, nos ensina a caminhar por toda a Escritura a fim de termos a clareza do ensino de Deus para as nossas vidas. Dessa forma, quando nós olhamos para outras partes que tratam desse assunto, percebemos unanimidade em suas determinações sobre o casamento, sobre o divórcio e, quem sabe, também um novo casamento. Se a gente olhar para Mateus 19 mesmo, Mateus 5, Lucas, capítulo 16, Romanos 7, 1 Coríntios, capítulo 7, vários textos da Palavra de Deus, para nos trazer um pouquinho mais de clareza sobre essas questões. O casamento, então, e sua permanência é a vontade de Deus. O divórcio é uma possibilidade, mas fora do ideal perfeito de Deus. O divórcio é uma possibilidade diante de um adultério ou abandono irremediável. Eu estou olhando bem assim, que as Escrituras mais nos mostram, tá? Como essa possibilidade. O perdão e a possibilidade de reconciliação deve preceder a separação. Ele deve prevalecer sempre. A gente sabe que alguns casos são irremediáveis, né? É difícil. Mas o perdão ele precisa aqui estar na frente. A possibilidade do perdão, porque foi a forma como Deus olhou para mim e para você, estando sendo nós pecadores. Um novo casamento é possível somente a parte ofendida. É isso que nós vamos olhar, tá? Quando nós vemos Mateus e Marcos, os evangelhos. Paulo também não vai fugir disso aí. A possibilidade de um novo casamento, a parte ofendida, né? A cláusula de exceção. Cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual. Aí vem, que eu falei agora há pouco, abandono, um novo casamento até por viuvez, claro que é possível, né? Mas não é o caso aqui. E aí, meus irmãos, eu escrevi algumas coisas aqui, talvez que pegue no nosso dia a dia. É possível, então, que essas determinações de Deus não alcancem todas as causas particulares que originam muitos divórcios em nossos dias. Dentro das nossas igrejas acontecem, às vezes, ou chegam pessoas, né, nessa condição. Não porque Deus não enxergou essas causas. Na realidade, Ele as enxergou. Ele até trata, né, todas essas questões como egoísmo ou a dureza do nosso coração, como é a expressão usada. Mas porque, na verdade, Deus vê o casamento como único. Essa é a questão. Assim, Ele não criou um novo ideal, mas, por piedade, permitiu algumas possibilidades. Eu quero lembrar novamente aqui, devido sempre à questão do nosso pecado. Ele deseja, antes de mais nada, que os casais ajam com fidelidade e pratiquem o perdão, né? E aí a gente vai pensar em santidade, que eu falei agora há pouco. Ainda assim, sem desejar achar brechas, como os fariseus estavam tentando, né, acharem em Jesus desse umas brechas para eles, lidamos então com situações em que ambos ou um dos cônjuges desfez os laços primeiros por qualquer razão e contraiu um novo relacionamento civil. Às vezes hoje está já dentro das igrejas de uma forma consolidado ali. Qual a situação diante da Bíblia? A Bíblia não permite isso, né? A Bíblia não fala de uma separação e um novo casamento e vamos embora, né? E depois de separar de novo, casa de novo, desde case no civil. A questão não é essa, a questão é que a Bíblia não contempla isso como uma possibilidade, ela não permite. Qual o meu conselho? Também o que tenho percebido na vida de alguns homens piedosos com que eu conversei, eu converso. Um casamento que foi feito fora dessas questões de não houve nenhuma traição, mas se separaram por motivos diversos, fúteis, né? As pessoas se separaram. Vamos lá. Deixa eu ver para eu não fugir do que eu quis dizer aqui, né? A Bíblia então não permite. O conselho: por se tratar de pecado, deve ser então confessado a Deus. Eu não estou dando aqui uma saída, tá? Para melhorar uma situação
que se originou de fato por um segundo pecado, porque a Bíblia trata sempre a separação por causa do nosso pecado. Mas aí continuou, né? Nosso pecado continua e nós vamos agindo, vamos consertar isso talvez com um novo casamento, um novo relacionamento. Por se tratar então de pecado, deve ser confessado a Deus. E aí eu estou levando, meus irmãos, para uma parte que a Bíblia trabalha muito nas nossas vidas, nos nossos corações, tá? Assim, confesse a Deus em oração, coloque essa situação clara diante de Deus e coloque como ato mesmo de desobediência, rebeldia, porque é contra o que Deus escreveu e deixou como mandamento primário. Isso é importante. Faça isso, coloque diante de Deus, peça perdão, porque houve arrependimento. E aí segue em frente. Vocês vão lidar com coisas assim. Eu perguntei a um pastor hoje ele está nos Estados Unidos, já está aposentado. O Fernando sabe disso, pastor Fernando. Eu perguntei para ele sobre isso. Porque eu falava, puxa, como lidar com isso as igrejas? Porque as pessoas estão vindo de fora também. Às vezes dentro da igreja não aconteça tanto, mas vem de fora. Isso acontece dentro da igreja, tem que ser tratado também, né? Eu falei, como lidar, pastor, com isso? Porque a gente tem uma ideia. Ele falou assim, olha, ele entrou por esse caminho. Se isso aconteceu dentro de uma perspectiva de rebeldia mesmo, de uma separação, pessoas às vezes até cristãs, né? Precisa levar ao arrependimento, falar com o Senhor. A coisa mais maravilhosa que tem é essa, meus irmãos, a gente falar de fato com Deus, Senhor, o que eu fiz é errado. Mas agora, como é que conserta isso? É separando? Não. Voltando para outra pessoa, nem sempre mais é possível. Já faz tanto tempo. Então, ele falou isso e eu lembro disso, isso aí me ajudou bastante, né? Porque a gente convive com isso no nosso dia a dia. O arrependimento, então, da pessoa é visto por Deus, principalmente pela certeza de que jamais faria isso de novo. Então, o jamais aqui bota entre aspas, né? Porque estamos ainda na categoria de pecadores perdoados, não mais condenados, mas ainda neste corpo corruptível. Jesus falou isso com a mulher, né? Que ia ser apedrejada. Vá e não peques mais. Então, acredito aqui que aí nós estamos trabalhando agora com essa misericórdia de Deus diante de arrependimento verdadeiro e fiel. Eu poderia, meus irmãos, até falar mais, acho que não há necessidade. Tem um caso na nossa igreja lá, de uma família que está chegando já está há mais de ano na igreja. E eles estão mais de ano porque, no caso, as filhas, a filha e a neta já são membros da igreja. Está tudo ok. O casal não, né? E sabendo a história dele, ele vem já é o terceiro casamento dele, esse. Está bastante tempo com ela, mas é o terceiro casamento dele. E ele entrou numa crise, sem nós falarmos nada. Ele começou, a gente está pregando tal, ele foi vendo tal, ouvindo as palavras de Deus, ele entrou numa crise porque ele falou assim, não há mais condição para mim. Tal, e ouviu também alguém, né? Algum sacerdote, algum pastor que falou com ele que seu caso não tem mais solução não, está, né, afastado de Deus definitivamente. Isso não é verdade, porque a gente está colocando algo maravilhoso em Deus em relação a nós mesmos, né, que é o perdão mediante o arrependimento. E a gente conversou com ele, passado um tempo, ele disse para mim, pastor, não adianta eu vir à igreja, porque o que adianta eu vir à igreja se eu não tenho, né? Aí eu falei, você não aprendeu ainda, vamos aprender, vamos sentar, vamos orar, vamos caminhar. Eu expliquei para ele o que significa isso. E ele hoje, meus irmãos, então, em resumo, ele entendeu que o que ele fez é pecado, ele foi ofensor, tá? Nos casamentos, tem uma consequência séria nisso tudo. Tem filhos dele que não quer ver ele, tá? Mas ele se arrependeu, falou com Deus, pediu perdão ao Senhor das coisas, do que ele fez, do procedimento dele, da situação dele atual, e está
reconciliando, está buscando as ex-esposas, porque eles não perderam contato, amizade, mas sem namoro, né? Só amizade. Ele foi procurar elas em arrependimento e eu falei até com ele assim, ó, você talvez não vai ser nem recebido. E o que você vai dizer? Ele falou, como é que eu vou me expressar? Diga que você aprendeu que é pecado o que você fez. O suficiente. Diga que você se arrependeu do que você fez. Não tem mais como consertar. Já estão pessoas que estão com filhos também, casamento, mas mostra isso. Pode ser que isso aí faça bem para a alma e para o espírito da pessoa, até que você vai falar. E hoje ele está se preparando, meus irmãos. Nós estamos preparando para recebê-los como membros da igreja. Olha que situação, né? Mas aí o pastor Mendes disse, quem somos nós para dizer que uma pessoa que, se ela se arrependeu do que ela fez, por mais que isso nos pareça uma coisa aparentemente insolucionável, quem somos nós? Quando Deus perdoa. Então, eu estou indo nos extremos, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, né, na nossa vida como igreja, diante de diversas situações. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, que a graça do Senhor, ó Deus, seja conosco sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua Palavra. Não transformá-la, ó Deus, não adaptá-la ou arranjá-la, ó Deus, às nossas necessidades atuais, de forma alguma. Mas entender, ó Deus, aquilo que precisa ser confessado, perdoado, ó Deus, precisa ser tratado de alguma forma, ó Deus, para que haja mudança, para que haja arrependimento, para que haja transformação e conserto, ó Deus. Pai, nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, mas dá paz, ó Deus, a cada coração. Corações, ó Deus, que nós vamos vivendo e convivendo, Senhor Deus, e percebendo que há arrependimento verdadeiro. Então, Pai querido, contamos de fato sempre com a bondosa graça e misericórdia do Senhor sobre tudo isso. Nos ajude, ó Deus, e aqueles que aqui estão, Pai, sejam fiéis a Ti em tudo. Que o Senhor trabalhe cada coração, que haja verdadeira transformação, que haja, ó Deus, um ajoelhar-se diante do Senhor em forma de arrependimento e entrega plena de vida, para que o Senhor possa fazer, ó Deus, uma grande obra nessa vida e nessas vidas. Muito obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor fez o casamento, o Senhor formou a família, ó Deus, porque o Senhor tinha propósitos e tem propósitos para com as famílias. Nós o agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem.